Bem-vindos ao Polideia. Sou Rodrigo Couto e hoje eu vou falar sobre a importância do ensino universitário da disciplina História do Direito. Aqueles que conhecem o ensino jurídico universitário no Brasil, aqueles que estão em uma faculdade de Direito como professores ou alunos, eles entendem e vivenciam, experimentam um problema crescente, que é o fato de que o ensino jurídico é cada vez mais técnico. Não entendam mal, o ensino jurídico precisa de uma parte técnica, uma vertente técnica, pelo menos para aqueles que pretendem concluir os estudos jurídicos e irem para a advocacia ou para alguma das carreiras públicas. Aqui eu estou excluindo só aqueles que pretendem ir para uma carreira acadêmica, que precisam de outras bases também técnicas, mas que se dedicam muito mais a um conhecimento mais teórico. Embora bom, embora necessário, o conhecimento técnico, quando isolado, ele causa prejuízos para os alunos. O aluno se torna um reprodutor de um conhecimento. Quando confrontado com novos problemas, muitas vezes ele não se vê como um agente capaz de criar novas soluções. Se ele não aprendeu na faculdade a lidar com esses problemas, e é impossível, entenda, é impossível aprender na faculdade a lidar com todos os problemas, ele vai se ver diante de uma situação que ele considera impossível, um beco sem saída. Esse cenário tende a se agravar para aqueles que só têm conhecimento técnico. Inovações tecnológicas já apontam para um futuro em que fazer petição, que é a tarefa mais técnica hoje em dia do advogado, fazer a petição vai ser uma tarefa para máquinas, para inteligências artificiais. O profissional do direito, pelo menos o privado, que é a maior parte da categoria, ele vai ter que desenvolver capacidade para desenvolver soluções novas, vai ter que promover soluções para problemas novos que ele não aprendeu na faculdade, que ele não conheceu na formação. E aqui está. Como é que, além do ensino técnico, nós ensinamos esses profissionais a pensar? Vai além da lógica, por exemplo, daquilo que nós do direito chamamos de lei seca, ou seja, a legislação desprovida de comentário ou de uma razão anterior. Nós temos as disciplinas que nós chamamos de propedêuticas. Propedêutico é aquilo que prepara para um aprendizado posterior, é um ensino anterior, prévio ao aprendizado. E a situação que nós temos hoje é que essas disciplinas estão cada vez mais desprezadas, seja porque não existem muitos professores tão bem qualificados ou especializados em todas as faculdades de Direito do Brasil, que são muitas, para ensinar essas disciplinas, seja porque não há tanto interesse dos alunos, já que hoje o aluno também entra na faculdade com um perfil muito técnico. Quaisquer que sejam as causas desse desprezo pelas tais propedêuticas, como filosofia do direito, história do direito, ética geral e do direito, teoria do Estado ou política, em quaisquer que sejam as razões para esse desprezo, o fato é que quando esse aluno aprende leis e não o direito em si, ou seja, estamos falando aqui de faculdades que estão virando faculdades de leis, ele não aprende a pensar dentro do direito e, por conseguinte, ele não aprende a criar soluções. Então, se o simples conhecimento da ciência jurídica não é suficiente para estimular o aluno ao estudo dessas disciplinas, esse problema, ou seja, essa possibilidade de perder espaço no mercado do trabalho, deve ser suficiente para estimular uma renovação do ensino dessas disciplinas. Minha disciplina mais querida, no caso, a minha disciplina de pesquisa e estudo, que é a História do Direito, no caso, a História das Ideias Jurídicas, ela é importante porque antes do nosso conceito de direito, esse conceito que pensa o direito como um simples sinônimo de leis estatais, nós tínhamos um conceito do direito
que na realidade era um aglomerado pouco organizado e uma massa de pensadores, ideias que antecedia até mesmo a formação daquele que nós chamamos de Estado moderno. Essa ciência desorganizada era o direito. Era um acúmulo de teorias, um acúmulo também de leis, obviamente, mas ela não seguia a lógica do Estado moderno, que eu já vou sumarizar, já vou explicar, e nem seguia a lógica das leis pós-codificação. E aqui eu já estou entrando em história do direito. E qual é o exemplo que eu vou utilizar? É o exemplo da Revolução Francesa e do Código Napoleônico de 1804. Até esse momento, essa segunda metade do século XVIII ao comecinho do XIX, não haviam códigos de leis, haviam leis esparsas, que muitas vezes eram reunidas em coleções, mas que, primeiro, muitas vezes não eram nem leis estatais, eram leis anteriores ao governante, às vezes até mesmo ao rei, ao Estado, e que eram ainda acatadas, assim como os comentários daqueles que estudavam essas leis, ou seja, os teóricos, os pensadores, tudo isso era a ciência jurídica. E esse emaranhado de ideias e leis pouco organizado, ele era estudado para fornecer soluções para os casos novos. Esse estudo era eminentemente histórico. Então, não se estudava direito sem estudar história do direito ou história do pensamento jurídico, história da ciência do direito. O que é que ocorre quando você tem essa construção de estados modernos, estados que são criados com a Constituição ou, no caso do liberalismo, após revoluções como na França ou nos Estados Unidos, e quando você tem também a codificação? Você tem novos pressupostos. Todo aquele direito velho, aquela massa desorganizada que eu falei, que era estudada, eles jogam fora. A lei se torna um simples reflexo da vontade estatal. Então, ao invés do estudioso do direito ir a essa coleção de pensadores e comentários e leis, ele vai se dedicar exclusivamente à lei estatal. Inclusive, aparece a ideia do juiz como uma simples boca do direito, como um simples comunicador da lei. Ele não pensa, ele comunica. Esse foi um dos efeitos da Revolução Francesa. Foi ter um juiz que não pensa também. O que não deveria pensar, segundo os revolucionários, os que odiavam os juízes no antigo regime, o regime antes dessa revolução. E aqui está, para esse Estado que reivindica a posição de único produtor do direito e que confunde direito e lei, ou seja, para ele o direito vai ser apenas a lei, é muito conveniente que as pessoas não estudem essa massa anterior, que era o direito, incluindo pensadores do direito, porque se elas não estudam esse direito anterior, elas vão também compreender que a lei, ou seja, o direito positivo, é sinônimo de direito, ou seja, não existe mais a ciência do direito, que é o que permite a criação de novas soluções. No caso, com o Estado moderno, as soluções serão criadas apenas e exclusivamente, ou quase exclusivamente, por esse Estado através de um poder legislativo. Ou seja, após a manifestação desse poder através do legislativo, não é necessário mais qualquer ação do estudioso do direito, a não ser ou tentar interpretar a vontade desse Estado, a vontade desse poder legislativo e aplicar essa lei conforme essa vontade. Então, no fim, esse é o mundo do chamado positivismo jurídico. Mas se nós precisamos nessa nova situação, no século XXI, se nós precisamos de pessoas que pensam e que não só são reprodutoras de velhas soluções que foram pensadas anteriormente por um legislativo, nós não podemos ter nas faculdades de Direito apenas o ensino técnico, ou seja, as faculdades de Direito não podem ser faculdades de leis, elas têm que voltar a ser faculdades de Direito. Como é que eu faço isso? Bem, com as propedêuticas.
além do ensino técnico, que mais uma vez é sim importante, ter um ensino das propedêuticas, que muitas pessoas querem desprezar como as teóricas. As teóricas, como algumas pessoas chamam, incluindo a história do direito, é que ensinam o futuro advogado a pensar. Então, se ele não estuda a filosofia do direito, se ele não estuda a teoria do direito, se ele não estuda a ciência política, a teoria do Estado, ou a história do direito, que, como falei, está aqui no exemplo que eu dei da Revolução Francesa, ele não vai estar tão apto a pensar dentro dessa ciência quanto ele poderia estar. Então, assim, essa é a grande contribuição de todas as propedêuticas e, seguindo o exemplo que eu dei da história do direito, para essa renovação da ciência do direito dentro das faculdades. Eu espero que, se você é estudante de direito, tenha retirado algo, alguma contribuição desse vídeo. Alguma dúvida pode deixar nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar um like e até o próximo.